Olá, sejam bem-vindos ao curso Vida e Carreira Medigol. E eu sou Daniela Tognoli, sou advogada e vou lecionar para vocês essa disciplina Leis e Medicina. Para vocês médicos que estão em início de carreira ou não, porque afinal de contas é uma construção perpétua, não é? Até o fim das nossas vidas nós vamos nos dedicar à nossa profissão e ela está sempre em desenvolvimento, em paralelo a toda a nossa vida. Então o curso tem esse objetivo, trazer para vocês o esclarecimento de questões que obviamente não são ensinadas para vocês no curso de medicina. E nós vamos estudar leis e medicinas, né? Vai ser a parte jurídica aí para vocês poderem aprender um pouco de noção daquilo que vocês certamente têm dificuldade em discernir e identificar na vida de vocês. A atividade de médico traz muitas questões rotineiras e que vocês podem desvendá-las sozinhos, né? Sem a necessidade inicial, pelo menos, de ter um acompanhamento jurídico, né? De ter um advogado respondendo a vocês. Basta vocês terem uma certa noção desses elementos básicos que vão ser introduzidos aqui para vocês do direito para que vocês mesmos possam identificar certas questões. Ai, professora, mas lei é uma coisa tão chata. Eu também acho. Acho a lei chata, mas ela é extremamente necessária. É indispensável. Vocês têm que ter o domínio de pelo menos aquilo, né, da lei que trata do que vocês fazem todos os dias, né? Então você não pode negligenciar isso na sua vida, né? Por quê? Porque na verdade, para tudo que fazemos, existe uma norma, existe uma lei que determina o que fazemos. É porque nós não percebemos isso no nosso dia a dia. Nós já nascemos e somos criados e educados sob a égide da lei, só que a gente nem sempre nota. Então toda a educação padrão que todo mundo recebe, né, entre o certo e o errado, né, isso pode, aquilo não pode, né, quando você é criança, né, que fala para você não bater no seu irmão, não bater no coleguinha, não pegar as coisas do outro sem que ele empreste, todas essas noções, na verdade, são estabelecidas pelas leis. A noção de certo e errado, em maioria, nos é dado pelas leis. Nós temos outras ferramentas que vão contribuir para essa construção que vai determinar a nossa vida em sociedade. Por exemplo, os costumes, né, a moral, são elementos, são valores que nos são acrescidos, né, na nossa criação, no nosso desenvolvimento, que a gente também não percebe isso, mas que não são a lei. E que por isso mesmo podem sofrer variações maiores no comportamento das pessoas, vamos dizer assim, na adesão que as pessoas fazem, né? Aquele comando que existe, por exemplo, de uma regra moral, tá? Então, você pode notar que a moral entre as pessoas, ela é variável, né? Então, você poderia até dizer assim, que uma pessoa tem mais moral que a outra. Nem sempre não ser signatário de um comportamento, de uma ideia de moralidade, significa que você está infringindo a lei. Pode ser que essa moralidade, ela exista em razão de uma lei, porque a lei também faz isso conosco, né? Ela estabelece esse tipo de valor. Então, quando uma lei, por exemplo, quando o Código Penal, ele vai descrever ali, no capítulo que ele se dedica aos crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, ao dizer que certas condutas são crime, automaticamente ele lança para o campo não apenas das regras, né, da normatividade, mas, por exemplo, para o campo da moralidade, certas noções, certos elementos que vão ter que ser praticados sob pena da gente acabar caracterizando o crime que está previsto ali no Código Penal. Compreendem? Então, essa percepção nossa do que é certo e do que é errado, como eu disse, que vem dessas normas, né? E aí eu já começo a distinguir para vocês, né, a questão que é o nosso primeiro tópico aqui, as leis e as normas, né? Então, vamos fazer uma distinção breve para que você já comece a trabalhar, e isso aqui vai nos subsidiar para compreensões que você precisa ter quando a gente estiver mais avançado na disciplina.
porque a gente vai falar de questões mais complexas, né? Mas, por exemplo, quando eu distingo para vocês leis e normas, né, dizendo para vocês que norma tem um sentido mais amplo. A norma, ela vai incluir a lei, mas ela vai incluir normas, como eu acabei de dizer, costumes, né, regras morais e outras que também vão se alinhar aí com as leis, mas que não são leis propriamente ditas, tá? Então, a lei, podemos dizer que a característica específica da lei é ela ser escrita, mas não apenas, ela ter sido escrita pelo poder legislativo, isso no nosso sistema jurídico, né? Então, nós temos os 3 poderes que formam o Estado, né? Ou melhor, que é a tripartição do Estado, no modelo que nós temos no nosso país, de forma que um dos poderes é o poder legislativo e ele se destina a fazer leis. Então, fazer essas leis, que tem que obedecer um processo legislativo específico estabelecido na Constituição Federal, nós estamos criando uma norma escrita com essa característica própria, né, da sua origem. Mas nós temos outras normas escritas e isso te importa muito, porque eu já vou até exemplificar aqui para você. Você conhece várias das normas que são estabelecidas para você, enquanto profissional da medicina, pelo Conselho Federal de Medicina e pelos conselhos regionais também. Essas normas também são escritas, mas não são leis. Elas têm outra natureza jurídica, que eu já explico para vocês. Essa natureza jurídica, então, é a grande diferença em relação às leis. Então, você vai ter aquelas normas feitas pelo Conselho, escritas no âmbito do Conselho, que não é o poder legislativo, portanto, eu não posso chamar aquilo de lei, mas você chama ela de quê? De resolução. O seu código de ética médica é uma resolução, é uma norma escrita, mas não é uma lei. Inclusive, o próprio Código de Ética Médica diz em seu texto que esta resolução tem força de lei. Nós vamos buscar compreender isso também. E o que seria, né? O que seria ter essa força de lei? E é com essa noção, então, da diferença entre leis e normas que eu começo a trazer para vocês algo muito importante para a sua carreira, mas para a sua vida também. É o discernimento que você tem que ter quando você ou verifica por si só o conteúdo de uma norma no sentido amplo, eu ainda não identifiquei o que ela é, eu não sei se ela é uma resolução, não sei se ela é uma lei propriamente dita, e você não sabe como se comportar diante dela. Por quê? Porque pelo menos te dá a impressão de que aquilo está em conflito com outra questão que já te foi colocada. Então você não entende nada de lei, mas você tem umas noções de regras no âmbito do exercício da sua profissão, e você fala assim, gente, mas essa norma aqui, né, que eu nem sei ainda o que é estranho, porque tá me parecendo que isso está contradizendo uma noção que eu tenho. Por exemplo, a sua noção ética. Né? Já te disseram, principalmente no seu curso de medicina, talvez você tenha tido o interesse em ler o seu código de ética, mas certamente você não leu todas as resoluções dos conselhos, né? Principalmente o conselho regional do seu estado e o Conselho Federal, porque nós temos resoluções para várias matérias. E aí você olha aquilo e fala, tá certo isso? Eu tenho que obedecer? Sim, o cidadão, não é sim tem que obedecer não, é sim, o cidadão tem o dever também de questionar as normas, né? Por quê? Porque você tem um senso aí, uma direção, uma diretriz que todos nós temos que seguir. O difícil é você, assim como para todo cidadão, discernir diante desse pelo menos aparente conflito. Às vezes as normas estão em conflito, mas às vezes a gente só tem a impressão de que elas estão em conflito. Você discernir se você deve obedecer aquilo ou não, se ela está em conflito ou não. E começa então a sua noção, né, os elementos que você precisa para fazer essa distinção, começam nessa distinção entre as leis e as normas, né? Então aqui eu já te dei o primeiro passo, né? Você agora já sabe que as normas, as resoluções que são escritas lá no seu Conselho de Medicina,
que elas não são leis, embora elas tenham força de lei, né? Então, nós vamos buscar entender por que é força de lei, que força de lei é essa, que qualidade é essa que aquelas resoluções do Conselho têm, que apesar então de eu estar dizendo que elas não são leis, ainda assim você tem que se submeter a elas, né? Mas isso nós vamos fazer no próximo quadro, tá? E eu sigo com vocês nessa matéria.